Mais uma vez, boa noite a todos que aqui se encontram. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal no YouTube do Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Lembramos sempre aos nossos irmãos que se encontram em seus lares para reservarem um recipiente com água, para que essa água seja fluidificada no decorrer dessa reunião. Lembramos também que ao final do nosso encontro, para quem encontra em seus lares, terá uma musiquinha no final, para que vocês possam, nesse momento, continuarem a mentalizar as suas necessidades, assim como a sua conversa com Jesus, com essa espiritualidade de luz que nos acompanha, para que o tratamento se dê por completo. Vamos então iniciar a nossa reunião com a página de preparação, que o nosso irmão Edivaldo vai ler para nós. Em seguida eu farei a prece. Depois o Arthur trará a página do Evangelho da noite de hoje. Vamos prestar bastante atenção nesse início. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para você que também nos acompanha à distância. Do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 34. Guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo está em título 1,15. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto às manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura que dispõe. Graças a Deus. Graças a Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Mais esse encontro contigo. A mais essa oportunidade em que o Senhor nos convida a olhar para nós mesmos, a buscar em nós o amor, paz, as virtudes que tanto queremos. Temos a certeza que elas se encontram já em nós.
E que essas lições que nos chegam, esses desafios diários, são justamente para que possamos fazer essas sementes germinarem, crescerem e fazendo de nós assim pessoas melhores, melhores no amor, melhores na vivência com o outro. Gratidão, Senhor, por tanta oportunidade, em que muitas das vezes não conseguimos compreender desta forma. Mas hoje, diante de Ti, queremos Te agradecer mais uma vez por tantas bênçãos que recebemos, não só em nossas vidas, Senhor, mas na vida de cada um desses que tanto amamos, assim como desses que também não conhecemos, mas sabemos que Tu não esqueces de nenhum deles. Por isso te rogamos, todos juntos, numa só voz, por aqueles irmãos que nós não conhecemos, que encontram-se em seus lares, nas ruas, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nos hospitais, distante daqui, Senhor, mas com certeza próximo de Ti. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, nós Te pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião de fluidoterapia da noite de hoje. E agradecendo também aos nossos mentores espirituais que tanto nos ajudaram a chegar até aqui. E aos mentores da nossa casa, por tanto amor. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos então ouvir com o nosso irmão Arthur a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria estar aqui. Hoje o tema é obediência e resignação. Está no capítulo 9, que tem por título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E esse capítulo, ele começa falando sobre violência, injúria e violência. Depois ele fala sobre afabilidade e doçura, sobre a paciência, a obediência e a resignação e a cólera. Então observem que para conseguirmos ser brandos e pacíficos, precisamos refletir sobre paciência, sobre obediência, resiliência, sobre a cólera, sobre a violência, a injúria. Não conseguiremos atingir a brandura se não conseguirmos compreender na essência como devemos nos comportar. Não é? Muitas das vezes a gente fala, eu quero ser um pouco mais brando, sou muito explosivo. Mas reflete sobre a paciência. Reflete sobre a obediência. Ou se revolta com qualquer determinação que chegue. E aí são as mais variadas determinações, né? Temos determinações em tudo que é canto.
Na nossa casa tem determinações, né? Na sociedade temos determinações. Na casa espírita temos também determinações. Mas quando essas determinações nos chegam, o que fazemos? Nos revoltamos. Isso é um absurdo. Não sei para que isso. Não é assim? É? E aí vem uma decisão aí política, uma lei, né? Também começamos a reclamar, a brigar. Dentro da nossa casa, se vem uma conversa e fala assim, ó, precisa que seja feito isso, também nos revoltamos. Né? Às vezes não é nem uma determinação, às vezes é só um pequeno diálogo. Não, isso aí não. Mas por que não? Será que é não porque realmente tem lógica em ser não? Ou será que é não, não vou aceitar por orgulho, por egoísmo? Né? Porque no texto diz que se somos orgulhosos, somos egoístas, não vamos conseguir ser obedientes. E é muito interessante que quando a gente passa por uma situação na vida, que a vida nos impõe, né? A vida determina. São leis da natureza que não escapamos. Mas quando elas chegam, o que fazemos também? Nos revoltamos, nos debatemos, né? Não aceitamos as situações da vida. E aí começamos a blasfemar. Ficamos inimigos ou de mal com Deus. Ele não olha para mim. Ele não está vendo o que eu estou passando. Isso que eu estou passando é injusto. Não é assim que pensamos? Então, obediência, precisamos obedecer. Passar, aceitar passar pelas situações. Acatar aquilo que nos é imposto. Isso é tão profundo que quando pararam lá, né, na passagem bíblica, onde perguntam lá sobre o imposto, Jesus fala, dai a César o que é de César. Ele não falou que estava certo ou estava errado. Mas ele falou, obedeça. É ou não é? Obedeça. Dai a César o que é de César. Vai adiantar brigar? Se brigarmos, estaremos sendo obedientes? Qual é a lei? As leis da natureza. As leis de Deus. Lei de amor, justiça e caridade. Não é isso? Estaremos sendo caridosos, amorosos, se brigarmos, partirmos para a violência? Não, né? Então, muitas das vezes é melhor nos resignarmos
aceitar passar por aquela situação difícil muitas das vezes, né? Não é fácil, não estou aqui para falar que, olha, é fácil e tem que aceitar rindo, né? É claro que a gente pode não concordar, buscar de alguma forma pacífica a resolução daquele problema, mas nunca de maneira injuriosa, violenta, se preenchendo de cólera, né? Colérico. Só que no dia a dia não fazemos isso. Em vez de buscarmos soluções pacíficas, pelo nosso orgulho, de estarmos sempre com a razão, pelo nosso egoísmo, de não aceitar de maneira nenhuma passar por qualquer dificuldade que seja, mesmo que seja para ensinar, nós partimos para a violência, para a agressão. Mesmo que não seja física, porque também temos violência psicológica. Quantas vezes tentamos ganhar no grito? E quando fazemos isso, não estamos sendo obedientes, nem resignados. Porque o que é ser resignado? É aceitar passar pela situação, é aceitar aquilo que a vida nos proporciona. Ah, mas eu não mereço. Será que eu não mereço? Será? Mas mesmo que mereça, esse mundo é de provas e expiações. Ninguém vem à Terra a passeio. Nem Jesus veio. Jesus merecia? Mas não aceitou? Não foi obediente? Não foi resignado? Para quem leu o livro Renúncia, quando Alcione decidiu vir, ela também não veio a passeio. Ela falou, você vai lá, já que você vai lá, você vai ter que ensinar. E ela nos ensinou também obediência, resiliência, não é? Então temos que buscar compreender na essência o que significa essa obediência dentro do nosso dia a dia. Será que estamos cumprindo a lei de amor? A essência? Será que estamos cumprindo a lei de justiça na essência? A de caridade? Ah, mas eu vou ao Miguel e consigo ser caridoso lá. Mas é só no Miguel? E com aqueles que estão à nossa volta, na nossa família? Conseguimos ser caridosos? Conseguimos escutar aquele que está aflito? Isso também é resiliência. Ter alguém no nosso ouvido ali, a gente não querendo escutar, mas ó, tá ali, vamos lá. Vamos aceitar. Vamos ver aqui o que podemos fazer para ajudar esse irmão. É ou não é resiliência? É ou não é obediência à lei de amor? À lei de caridade? Muitas das vezes nós acreditamos que estamos atendendo plenamente à lei de amor. Ou melhor, estamos sendo obedientes e resignados, resilientes. Mas será que estamos quando a gente vai nos detalhes?
Ou a gente só consegue ver que estamos sendo resilientes no macro? Quando a gente está na casa, por exemplo, participa de alguma atividade, né? Seja com os assistidos, um atendimento fraterno, uma reunião mediúnica, que está ali escancarado. Nessas situações está escancarado, nós estamos trabalhando, estamos sendo obedientes, resilientes, mas no dia a dia que é o detalhe. É lá que precisamos praticar. Aqui tem ambiência, aqui tem uma gama de trabalhadores aqui nos influenciando. Algumas vezes a gente chega aqui até sente mais leve, né? Mas quando a gente coloca o pé do lado de fora, é a gente com a gente. Tem um mentor ali nos auxiliando. Mas vai lá, agora é com você. E nesses momentos que a gente consegue perceber. Mas quantas vezes a gente faz como Santo Agostinho nos sugere? Parar, refletir, para perceber se estamos sendo obedientes e resignados. Porque às vezes a gente não conquista alguma coisa e nos revoltamos. Começamos a culpar os outros pela nossa dificuldade ou pelo nosso insucesso. Nunca conseguimos olhar para dentro de nós e tentar perceber por que ainda não conquistamos determinada coisa. Será que se conquistássemos, conseguiríamos dar conta? Será que não é uma bênção não conquistar? E obediência também é isso. Passa por isso também. Muitas das vezes a gente faz até o errado para conquistar aquilo que a gente acredita que merece. Não estamos obedecendo os desígnios de Deus. Não estamos obedecendo às leis nem os desígnios. Aquilo que estava preparado para a nossa vida. E aí fazemos atropelando. Não estamos sendo resignados também. Porque se eu venho aqui para conviver com determinada pessoa, eu simplesmente busco me livrar dele, porque eu falo, eu não mereço passar por isso. Será que não? Será que não? Então temos que ter muito cuidado, porque esse eu não mereço, ele pode nos empurrar para equívocos muito grandes. É claro que nós temos que buscar o melhor para nós. É claro. Mas o melhor para nós, partindo do princípio da lei de amor, justiça e caridade. Se a gente parar para pensar em Jesus, ele buscou o melhor para ele? Vocês iriam para a cruz? Vocês encarariam como o melhor para vocês? Então, nem sempre aquilo que parece o melhor é verdadeiramente o melhor. Precisamos de muita reflexão, muita sabedoria, muita ponderação, para conseguir entender o que verdadeiramente faz sentido para a nossa vida. Porque se tomamos decisões impulsivas,
simplesmente pensando, eu não mereço. Eu jogo fora quantas oportunidades de redenção por não conseguir ser resiliente. Não foi isso que Jesus ensinou pra gente? Resiliência, né? Porque aceitar ir para a cruz, haja resiliência. Sabendo que ia para a cruz, inclusive. Se fosse um de nós falar assim, eu não mereço, vou embora, vou fugir daqui. Quero saber disso não. Não é? Mas tem uma causa maior. Será que às vezes aquilo que a gente acha que não merece passar não tem uma causa maior e a gente não está enxergando? Para ensinar um filho, ensinar um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, um marido, um grupo, uma sociedade. Né? Porque muitas das vezes a gente olha e fala, eu não mereço estar nessa cidade. Quantas pessoas saem do Brasil falando, não, isso tá aqui, eu vou fazer o que aqui? E é interessante que quando a gente lê A Caminho da Luz, fala, olha lá, aqueles que estavam cansados da guerra foram para lá. Vocês observam que lá na Europa continua, a guerra continua. Não é isso? No Oriente Médio a guerra continua. No entanto, estamos aqui e olhamos e falamos, não quero isso aqui não. Não quero. Ao invés de repente a gente perguntar, por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Como eu posso contribuir? Porque muitas das vezes a gente quer a mudança, mas não quer mudar. A gente quer que os outros aceitem nossas determinações, ou seja, nos obedeçam. Mas não queremos obedecer. Muitas das vezes as pessoas querem, a gente quer que os outros aceitem como somos, ou seja, sejam resilientes conosco. Não, poxa, tenha paciência comigo, foi sem querer. Tudo a gente não fala assim, foi sem querer? Foi sem querer. Mas quando é o outro que faz, o que a gente faz? Como agimos? Não conseguimos ser resilientes. Dificilmente. Como diz no popular, não pisa no meu calo. Eu sou muito legal, mas não pisa no meu calo. Mas se eu pisar no calo do outro, eu falo, não foi sem querer, desculpa. Né? Então a obediência e a resignação, ela é muito, muito profunda. Muito profunda. Porque está nos mínimos detalhes da nossa vida. E ela passa diretamente pelo orgulho e egoísmo. Está dentro do texto. O texto tem 2 parágrafos. É pequenininho. Mas ele inclui. Orgulho e egoísmo está lá. Para a gente perceber o quanto está ligado o orgulho e o egoísmo à nossa dificuldade de obedecer. Não obedecemos. Rejeitamos quase sempre os desígnios de Deus. Mas ele fala um outro ponto importante no texto, que é a nossa fraqueza moral. Porque quando temos fraqueza moral, não temos força para encarar a vida, não somos resilientes, não conseguimos ser resilientes. Então, para conseguir ser resiliente, a gente tem que olhar para os desafios e falar assim, vamos lá, eu vou encarar, tá tudo bem.
Então precisamos construir essa força dentro de nós. Não é pedir dificuldade, não é isso. Falar, não, pode vir aqui, traz um monte de problema que é comigo mesmo. Não é isso. Mas tem situações que vão acontecer. Afinal, vocês conhecem alguém que não passa por problema? Se não tem ninguém que não passe por problema, nós também vamos passar. Então a maneira como encaramos os nossos problemas tem que ser com coragem, com força. Não é? Porque se eu me entrego, eu não vou conseguir seguir adiante. Eu não vou conseguir cumprir aquilo que eu vim fazer na Terra. Não dá para fugir. Não dá. Não dá para deixar para outra. É muito comum, inclusive, não, deixa para a próxima. Para a próxima encarnação. Quando será a próxima? É a primeira pergunta. Sabe Deus, porque a fila é grande. A fila é grande. E a tendência é ficar mais difícil ainda, hein? Porque o planeta está mudando. Não sabemos nem se a nossa fila vai ser nesse ou em outro planeta. Então temos que ter cuidado. E buscar obedecer e ser resiliente, resignado, aqui. Nessa. Enquanto estamos a caminho. Então, fica a reflexão sobre obediência, resignação. Na prática não é tão fácil assim, né? Dói muito. Mas é necessário para o nosso próprio bem. Uma boa noite para vocês. Até a próxima. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de ouvir sobre o Teu Evangelho. Essas orientações que, de fato, nos convidam a reflexões para que possamos aprender a fazer escolhas melhores para a nossa própria vida. Gratidão por tanto amor envolvido, pelo consolo que aqui foi nos dado, pelas orientações que recebemos, pela paz que nos envolveu, pelos bálsamos que já recebemos. Tudo isso sabemos, Senhor, que foi nos ofertado com o propósito de nos ajudar a caminhar com passos mais firmes para frente, para o alto, para nos ajudar a sermos reconhecidos um dia como Teus discípulos, por seguir as Tuas pegadas e, portanto, nos amarmos. Muito obrigado, Senhor, por esses minutos que passaram tão rápidos, mas que foi fundamental para todos nós. E assim, Senhor, nós te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião, mas te rogando que auxilie e ampare aos nossos médiuns, passistas, trabalhadores de boa vontade,
para que eles possam continuar nessa tarefa iluminada de servir na tua seara. E assim, Senhor, te pedimos que fique conosco para esse segundo momento, para que todos nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.